você está pensando em fazer uma cirurgia para hemorroida, fissura, fístula ou outro procedimento ali na região anal, provavelmente você já se perguntou quais são os exames que eu preciso fazer antes dessa cirurgia. Será que eu preciso fazer uma colonoscopia? Será que eu preciso de uma ressonância? Será que é muita coisa que precisa fazer para me preparar para essa cirurgia? E hoje eu vou explicar para você o que é necessário e o que pode ser demais ali para aquele procedimento. Meu nome é Henrique Invite, eu sou médico coloproctologista aqui em Curitiba e o meu foco hoje é no tratamento das doenças da região anal. Antes de qualquer exame, vem o mais importante, que é a história clínica detalhada e o exame físico cuidadoso. A maioria das doenças orificiais, como hemorroida, fissura ou plicoma, a gente consegue diagnosticar no consultório mesmo. E nesse momento já é possível saber se você tem indicação de uma cirurgia ou não. É como dizia um professor meu lá na faculdade, né? A clínica ela é soberana. E a realidade é que aquilo que está sendo visto, o que o médico consegue ver e o que o paciente está sentindo sempre vai falar mais alto do que um exame de imagem, por exemplo. Para a maioria das cirurgias eletivas, a gente pede alguns exames básicos, como exames de sangue tipo um hemograma, função renal, glicemia, teste de coagulação do sangue. Esses exames eles servem para avaliar e para dar mais segurança para a anestesia e avaliar o seu risco de sangramento, por exemplo. Mas nada muito complexo. Um outro exame que a gente costuma pedir é o eletrocardiograma. Esse é um exame que ele deve ser feito em pacientes acima de 40 anos e ele também vai aumentar a segurança, principalmente naqueles procedimentos que vão precisar de alguma sedação. E a colonoscopia, né? Será que todo mundo precisa fazer uma colonoscopia antes de uma cirurgia da região anal? A resposta é não. Ela não é obrigatória para todos os procedimentos, nem para todos os pacientes. A colonoscopia ela está indicada quando o paciente tem queixa de sangramento e mais de 40 anos. Quando tem um sangramento que a gente não consegue definir a causa, pacientes que têm mais de 45 anos, que já entra ali no rastreio normal da população, se você tiver alguma alteração no funcionamento do seu intestino ou se a gente tem alguma dúvida no diagnóstico. Na maioria dos casos, uma hemorroida simples não vai precisar fazer a colonoscopia antes da cirurgia. E para alguns pacientes, é importante que a gente faça a colonoscopia também se você tiver histórico de câncer na família, por exemplo. Quando a colonoscopia está bem indicada, ela também vai aumentar a segurança lá daquele procedimento. E falando agora sobre a ressonância magnética. A ressonância é um exame que é importante, em alguns casos de fístula, principalmente, aquelas fístulas que são mais complexas, que tem mais de um caminho, né, mais de um trajeto, aquela fístula que voltou, fístula recidivada, paciente que tem a doença de Crohn, ou também que tem alguma suspeita de tumor, né? Quando a gente faz a ressonância magnética, a gente consegue avaliar muito bem tumores ali na região da pelve. A ressonância ela vai ajudar a gente a mapear o trajeto daquela fístula antes da cirurgia e ajudar, né, no planejamento daquela cirurgia. Nesses casos de uma fístula mais complexa, se a gente não tem esse exame de imagem, isso pode aumentar o risco da gente deixar passar algum trajeto, né? Isso aumenta o risco de falha no resultado, né? Pode piorar o resultado da cirurgia. E o exame de manometria no retal. Esse é um exame que ele vai avaliar como que está a força, né, de contração do esfíncter anal. E esse exame de manometria ele vai ser indicado quando tem já um paciente com algum grau de incontinência ou de uma musculatura mais fraca, paciente que já fez uma cirurgia prévia na região anal, aquele paciente que na hora do exame físico a gente já suspeita, né, que tem um músculo mais fraco, que tem uma fraqueza do esfíncter, e também para planejar cirurgias, né, que possam envolver o músculo, como no caso de uma reconstrução de um esfíncter. Ele não é um exame de rotina para todos os pacientes, então tem alguns critérios específicos que vão indicar a solicitação dele. Resumindo, o que você vai precisar de exames de pré-operatório? Isso tudo vai depender do seu caso. Mas no geral, o que é o mais importante? A consulta e o exame físico, alguns exames de sangue, eletrocardiograma, se tiver indicado, a colonoscopia, também quando tem os critérios para fazer o exame antes da cirurgia, a ressonância no caso das fístulas mais complexas e a manometria quando a gente precisar fazer um estudo melhor do funcionamento do esfíncter anal. A cirurgia que tem bons resultados, ela começa com um diagnóstico bem feito também. O objetivo não é pedir muitos exames, é pedir aquele exame adequado que vai realmente ajudar a gente para deixar mais segura a sua cirurgia ou para melhorar o seu pós-operatório. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido interessante para você, que esse vídeo tenha te ajudado e já envia para alguém que está planejando fazer uma cirurgia da região anal. Aqui no YouTube eu faço vídeos um pouco mais longos, mas se você busca por conteúdos também mais rápidos, já me segue lá no Instagram, no TikTok, que tem conteúdo diariamente para você. E até o próximo vídeo.